Então, sobre a questão do laboratório. Você, obviamente, tem seu laboratório em casa, você faz seu trabalho, né? Às vezes eu vejo até fotos de alguns experimentos seus, né, na sua rede social. Eu queria que você me falasse o seguinte: tem uma parte que eu estava lendo aqui, eu queria que você esclarecesse que. Ah, bom, primeiro de tudo, existe um livro, fun fact, o primeiro contato que eu tive com a alquimia, com o conceito de alquimia real, sem ser essa coisa que assim eu via muito nos quadrinhos, né? Walt Disney tinha aquelas partes, aqueles quadrinhos históricos em que voltavam de patinhas no tempo, parte do Donald. Aí tinha negócio de alquimia, tinha o manual. Imagina se eu não tinha o manual da Maga Patológica, né? Ah, é maravilhoso. Imagina se eu não ia ter. Claro que tinha, ela falava dessas coisas, da alquimia, enfim. Mas assim, eu só fui saber sobre alquimia no sentido, né, do que ela é de verdade, não folclórico, não, né, infantil da coisa, quando eu li um livro, que eu não sei se você já leu, chamado A Obra em Negro, de Marguerite Yourcenar. É uma escritora Não, acho que não, francesa. não conheço. Ela é um dos livros que não está aqui. Eu não estou com ele aqui. Tem muito livro que eu não trouxe do Brasil ainda, está na casa de um amigo meu. Eu vou trazer quando eu voltar. Mas eu recomendo você ler. É uma escritora francesa, escreveu também Memórias de Adriano, que é um livro muito bom, que eu recomendo também, independente de qualquer coisa. Mas esse livro, A Obra em Negro, ela usa, não é exatamente sobre alquimia o livro, uma novela, né? Ou seja, um romance curto, trabalho de ficção. Ela é uma daquelas francesas. Eu não sei se existencialista é o termo certo, mas ela é algo mais ou menos por ali. E a obra em negro, ela fala. Assim, eu li, eu era muito novo, eu tinha o quê? 16 anos de idade. Então, assim, eu sei que ela usa a obra em negro como uma metáfora da decomposição de uma pessoa dentro de um relacionamento amoroso. Hum, Então, assim, primeiro eu queria que você me falasse, assim, já que você não leu, eu queria te perguntar sobre esse livro, mas não necessariamente você teria lido, você não leu. O que você me diz disso, assim? Que impressão te causa esse, esse uso do termo a obra em negro? Porque até, inclusive, na introdução do livro, ela falava na alquimia, a obra negra, pá, tecnicamente. Ou seja, ela deu uma definição uhum. técnica, e aí começa a história, que né, uma coisa que não tem nada a ver com alquimia, com ocultismo, com nada disso. É, o que é a obra em negro? Então, a alquimia, como eu falei, ela tem toda uma discussão, mas eu vou agora, a partir de agora, eu estou falando das minhas definições, tá? Já Claro. deu o disclaimer de que existem outras definições, eu vou falar agora tal como eu aprendi, Não, eu inclusive com quero algumas que você, modificações práticas. assim, eu quero a sua opinião, a sua Sim, visão. sim. Então, a obra em negro, que também é chamada de nigredo, ela é a primeira etapa do processo alquímico. E aí, ela existe tanto nos pontos de vista da consciência, ponto de vista espiritual, como do ponto de vista prático, como dentro do laboratório. E ela é a primeira parte porque provavelmente ela é a mais importante de todas. Se as pessoas se fosse ensinado nas escolas para o pessoal, os adolescentes, o pessoal mais jovem a aplicar as técnicas do Nigredo, eu acho que ia resolver boa parte dos problemas do mundo, porque o que acontece? As pessoas querem. Você deve ver isso em outros sistemas iniciáticos. As pessoas querem começar de um certo ponto de vista, de um ponto de partida, Muito para subir a alto. escadinha, mas elas acham que elas estão no primeiro andar, mas geralmente as pessoas estão no subsolo. Geralmente, existem um monte de problemas que a pessoa tem antes de começar o trabalho. Olha, só isso dizendo, eu costumo falar muito para tocar um apavoro nas pessoas, falar assim.
Você acha que a humanidade está em Malkuth? Só para dar uma pavor, assim, porque a humanidade, em sua maioria, está bem abaixo de Malkuth. Isso, é isso. Se você está vivo no planeta Terra e você está em Malkuth, parabéns! Exato, exatamente. Você já fez boa parte do trabalho. É É. justamente isso. Você usou um termos cabalísticos para falar o que o Alquimia fala do Nigredo. É a questão assim, antes da pessoa começar qualquer desenvolvimento pessoal, ela tem que pôr a casa em ordem. O Nigredo é justamente isso. Já recebi, inclusive, gente falando, para de usar a palavra Nigredo, porque está falando que o negro é uma coisa ruim. Pelo contrário, Nigredo é a parte Mas toma mais no cu, né? importante. Pelo amor de Deus, toma Tomar no no cu cu. essa palhaçada, né? É a parte mais importante porque é, inclusive se chama também o Negredo de preparar a escuridão, porque é da escuridão que vai nascer a luz, que é a segunda etapa, da noite que vem a luz. Óbvio. O Negredo, se você quiser usar um termo junguiano, A ele é essa escuridão é questão. o desejo da luz, né? Isso é o trabalho com a sombra, é resolver outro linguagem que se usa é os grânulos, né? Desfazer os grânulos para você ter um caldo homogêneo para você começar a trabalhar. E é muito fácil você encarar o Nigredo de uma forma moralista. Vamos ver quais são os seus defeitos, vamos ver quais são os seus pecados, mas muito mais do que isso é você ver qual é a parte sua que ainda está inconsciente, qual a parte sua que você ainda não percebeu que existe. Não é para resolver todos os problemas, mas para você pelo menos sair do automático. O Nigredo basicamente é isso, é você aprender a se observar, identificar os teus são 7 metais sagrados, né? No Nigredo a gente começa a trabalhar com os 4 metais, que é o chumbo, o cobre, o ferro e o estanho. O chumbo é a parte corpórea, material das sensações. O cobre é a parte emocional dos sentimentos. O ferro é a parte intelectual. E o estanho é a parte da volição, da vontade. É muito parecido com os naipes do tarô. Basicamente é a mesma simbologia. No Nigredo, você toma consciência do que esses metais são em você, você começa a calcular assim, quanto será que eu sou? Será que eu sou uma pessoa mais cobre, mais chumbo? Você começa a se conhecer melhor. É um Uhum. início de um autoconhecimento. E cada uma dessas 4 fases, o Nigredo, o Albedo, o Citrintas e o Rubedo, elas são divididas em operações. Então não é que você fica só filosofando a respeito, você tem coisas para serem feitas. No Nigredo, você tem a operação da decantação, da putrefação e da calcinação. Uhum. Cada uma delas te fala para fazer alguma coisa, sempre com o objetivo desse, de preparar a escuridão interna. Então, o Nigredo basicamente é isso. Estou acompanhando aqui isso, assim, o que você está falando. Sim, bom. é, Então, porque você tem a fase negra, né, o nigredo, que é Isso. o começo, ou seja, você preparar o solo, Isso, preparar a terra. né? Você prepara a terra, o solo, e aí você tem o albedo, a fase branca, que Isso. eu gostaria que você falasse, então, né? O que que... O albedo, ele é o nascimento da luz dentro da escuridão. Uhum, Ele é o trabalho do famoso solve et coagula, solver e coagular, que é você aprender a nilificar alguma coisa, ou seja, você perceber a inexistência de alguma coisa e você reificar alguma coisa também. É você perceber a existência daquela coisa. Então, é como se você trabalhasse com duas realidades. A nilificação Ein Sof Hour, é você desfazer e você refazer. é E isso, você né? sabe, Sim. e E você Ein perceber que Sof Hour, né? Acima de Keter, voltando à é o vazio, Cabala, vazio, vazio. né? Ou seja, sim. Tá, por favor, continue. E aí esse trabalho, como é que ele é feito? Tem uma série de exercícios espirituais que você faz, mas ele no final ele é muito semelhante ao que os indianos vão chamar de Raja Yoga, porque ele trabalha com essa questão da meditação, da contemplação, da observação da realidade, até o ponto de vista que você chega que você se percebe como construtor dessa realidade. E por isso que o albedo, ele é
Se você fizer um bom trabalho de albedo, ou seja, você trabalhar com a dissolução, com a coagulação e com a destilação, que seria o equivalente à meditação, o pessoal chama de mindfulness, se você fizer um bom trabalho disso, você vai aprimorar a sua mente, de modo que existe uma coisa no final do albedo que chama cauda pavonis. Por quê? Quando você desenvolve a sua mente um certo nível, você percebe que você constrói a realidade também, que a realidade ela é moldável. Então você, digamos assim, você se torna um bom feiticeiro. E para muitas pessoas isso basta. E tudo bem, porque a pessoa pode fazer a parte do Nigredo e ter uma vida mais sadia, e isso pode bastar para aquela pessoa, ok. Mas se ela quiser ir adiante, ela vai no albedo e ela vai se tornar um bom feiticeiro, um bom manipulador da realidade. E E ela vai ok chegar a também. citrinitas. Sim, é a próxima etapa. O Citrinitas é a etapa amarela. Citrinitas. Ela é o amarela por quê? Ela é como o nascer do sol. O Citrinitas dele é conhecido como a captura de um raio de sol. Ela é o albedo envelhecido. É a Ela é o captura albedo. de um raio de sol. Isso, ela é o albedo mais maduro. Ou seja, É, como diria Aleister Crowley, Call Me Little Sunshine. A conexão é essa. é por aí mesmo. Tanto é que, justamente, você fez uma boa relação agora. Porque no É albedo, você descobrir o sol em si. Todos nós somos sóis, sim, né? mas essa é uma armadilha do Citrinitas. Você tem que perceber isso. Ah, claro, porque você não é o sol, você é um dos sóis. Sim, e você pode. E no começo você usa outros sóis como meios hábeis para chegar até lá. Então Aham. existe. Se o albedo foi o Raja Yoga, o Citrinitas é o Bhakti Yoga. É a parte Uhum. da yoga da adoração. Então, e ela é muito importante, eu acho, para o Ocidente, que acabou criando uma certa alergia ao sagrado. O sagrado precisa ser redescoberto, precisa ser descoberto, mas não voltar ao que era, mas redescobrir o sagrado de um novo jeito. O Citrinitas é sobre isso. É sobre essa aproximação ao que vai além do que você chama de eu atualmente. Olha, cara, que coisa Então, fantástica. Como é que a coisa funciona em termos de sincronicidade, de sentido geral? Isso que eu vou te falar não é intencional. Assim, eu estou escutando você falar e eu estou numa fase muito voltado para o dourado, para o ouro, né? E você falou agora que tem uma relação com o ouro, mas com o que que você falou antes? o Sol Dos citrinitas. Sim, do Sol. é o branco envelhecido. Pois é, pois é. Assim, eu estou percebendo na prática esse arquétipo, que tudo isso são arquétipos. Esse Sim, arquétipo que você está falando, é, eu estou vivenciando isso e percebendo isso na prática, que uma coisa atrai a outra. Assim, sim, sim. muito, muito, muito incrível. E Muito, agora muito o fun incrível. fact para vocês também. A palavra arquétipo, que o Jung cunhou, ela deriva de uma palavra que o Paracelso criou, que é Ah, arqueus, sim! E qual é? que quer dizer a mesma coisa, que é esses princípios universais que a gente acessa através da espadirria, mas arqueus é uma palavra que o Paracelso cunhou. Inclusive, o Paracelso ele é um grande criador de palavras, né? Ele usou várias terminologias que hoje o ocultista de tudo que é ramo usa. Né? A questão macrocosmo, microcosmo, até a formulação do que é um elemental. Geralmente o pessoal vai mais na linha do Paracelso, que ele que formulou, o cara é bom. Enfim, uma coisa importante que acontece nos Citrinitas é que você começa a acessar o que os Rosa Cruzes chamavam de colégio noturno ou colégio invisível, que são instruções mesmo que você recebe, a partir de um certo momento que você chega em um certo ponto e faz algumas coisas, você começa a receber instruções particulares suas de outras esferas. Então, aí a forma como a pessoa vai ler isso vai depender da cultura dela. Então, as pessoas vão falar que é Deus ensinando, outros vão falar que não, se aprende com o laboratório, outros vão falar que é o anjo que está te guiando. Mas, enfim, você começa a receber instruções particulares. Outros podem dizer que é o contato com o sagrado anjo guardião. Sim, sim. O, o, o contato, você falou bem, porque ele é o começo de uma relação.
É o contato, é. É o contato. Porque é As como se fosse um pessoas namoro. pensam que o contato com o Sagrado da Religião é uma coisa que, assim, que ele grudou em você e ficou ali. Não é assim, não. É, E você pode ter um exatamente. contato e ele não perdido. E Sim. isso Uma acontece. coisa curiosa que se observa muito na prática alquímica é o reflexo, depois a gente vai falar do laboratório, mas é o reflexo da sua vida interior com o que acontece no laboratório. Às vezes você está fazendo uma tintura, uma fermentação, uma destilação, alguma coisa assim, que não dá certo. A temperatura está certa, o pH está certo, a pressão está certa, mas não rola. Só vai rolar quando você resolver aquilo que está precisando ser resolvido dentro de você. Aham. E aí você começa um tipo de comunicação. Você começa a se ver no laboratório, e por isso que você fala de instrução. Sem falar da escola noturna mesmo, que é de fato uma escola que você vai quando você dorme. Você chega no momento que você começa a frequentar. Depois disso, depois dos citrinitas, você chega no rubedo, Uhum. que é o Os famoso vermelhos. casamento alquímico. É quando É o Mysterium Conjunctionis. isso é uma das. Então, são três operações dentro do rubedo: a tintura, a conjunção e a projeção. Se você pensar em termos de usar esse termo de casamento, você tem na tintura você tem um namoro, você se aproxima, você simula algumas coisas, você vai fazer um trabalho de sedução em que você é seduzido, isso é importante. Depois você tem a conjunção, que é essa união realmente, essa união desse que estava te guiando e você se unem e os dois se perdem, como se não houvesse mais. Tudo que você construiu antes se perde. Então é um trabalho de coragem também, porque você tem que abandonar o seu mestre, você tem que abandonar tudo que você construiu para chegar num ponto que só você sabe onde é. Que aí é justamente por isso que se fala E tanto de metáforas em destruir o termos. mundo para criar um outro Isso, mundo, você tem né? uma metra, a pedra filosofal é isso. Por isso que tem tantas descrições diferentes, porque para cada pessoa ela vai ser uma coisa diferente. E depois de você tem então você teve o namoro, você tem a conjunção, que é o matrimônio, e tem o casamento. O casamento acontece depois do matrimônio, né? Que aí é o que realmente consegue começa a acontecer as coisas, que na alquimia se chama de projeção. Você chama pó de projeção, é você usar a pedra filosofal para fazer alguma coisa. Então, você tem todo o itinerário assim. E cada uma dessas fases tem um pássaro que simboliza, por isso que fala da linguagem dos pássaros. Então, no Nigredo, você tem todos os pássaros carniceiros, geralmente o corvo, o abutre. No Albedo, você vai ter as aves de rapina, a águia, acima de todas, porque ela enxerga de longe, ela voa alto. Nos Citrinitas, você tem o famoso símbolo do pelicano, porque os antigos acreditavam que o pelicano alimentava suas crias com a própria carne, ela Uhum. arrancava um pedacinho e jogava, e tem esse processo de desconstrução de autossacrifício mesmo. E no Rubedo você tem a Fênix, que é o renascimento. E essas fases, apesar delas serem praticadas no dia a dia, com coisas que você faz na sua vida prática, ela também existem equivalentes dentro do laboratório. E as duas coisas conversam bastante. Até porque não existe nenhum sentido, não existe motivo, né, de você fazer todo esse trabalho se não for para uma busca de autoconhecimento e de autolapidação, Uhum. sobretudo. Acho que mais até que autoconhecimento me parece um processo de autolapidação, né? Sim, de metamorfose. É importante falar que ele não é um processo com começo, meio e fim. Ele é cíclico. Porque depois que você chega na Pedra Filosofal, você vai refazer o Nigredo com outra cara. As mesmas coisas que você fazia antes vão ser interpretadas de uma outra forma e tem essas iterações que vai te levando para lugares que você nem imaginou. Uhum, uhum. E me diga uma coisa, Tiago, é, você acha, então, que, só para voltar àquela pergunta que acho que ficou um pouco no ar, você acha que os estudos, os alquimistas da atualidade estão caminhando para consensos ou não? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que o que a gente está vendo bastante é uma tentativa. Dois movimentos principais eu vejo. Primeiro, conciliar a parte simbólica e espiritual com a parte laboratorial e operativa. Isso é uma tendência.
que se vê já de um século para cá. E a segunda parte é a de atualizar a parte espiritual e a parte laboratorial com os conhecimentos mais recentes. Então, por exemplo, tem várias vezes lá nas receitas de paracetamol, vou falar da parte de ciência, tá? Mas também você pode levar para a parte espiritual, porque seria atualizar o ocultismo de dentro dele, atualizar o hermetismo com as coisas que aconteceram de um tempo para cá. Mas na Ah, parte técnica, em Paracelso ele fala que você precisa deixar a sua tintura hermeticamente fechada dentro do esterco de cavalo que seja reposto todas as manhãs. Não faz sentido uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, em São Paulo, chegar em casa com um balde de esterco de cavalo todas as manhãs e colocar na tintura para seguir exatamente o que o Paracelso estava falando. O que o Paracelso queria, se você prestar atenção no que está escrito, é a temperatura, porque a bosta de cavalo era quentinha. Então ele tinha que manter aquele negócio quentinho por um tempo. É a mesma coisa que você deixar a sua tintura atrás da geladeira. Ou você comprar um aquecedor de aquário e criar, que nem eu faço, uma estufazinha caseira e deixar a sua tintura lá. Então tem que ter essas atualizações para não ficar só repetindo o que era feito antigamente, atualizar na parte técnica, mas também atualizar na parte espiritual. E atualizar na parte espiritual, talvez seja parar de falar de espiritual. Por isso que eu gosto de falar o termo consciência. Porque espiritual tem uma série de coisas que carregam essa palavra bem carregada. E talvez não seja bom continuar usando ela. E aí atualizar com as coisas que é aconteceram de lá para verdade, cá. verdade. Eu uso muito o termo espiritual e me sinto muitas vezes desconfortável com É, esse uso, porque eu sei que ele implica coisas que não são o que eu estou querendo dizer. exatamente. Esse é um problema que acontece atualmente. É atualizar a linguagem, atualizar a filosofia e É uma atualizar. boa. Isso é uma boa coisa. Eu vou procurar prestar mais atenção nisso, realmente, consciência mais do que espiritual. Porque assim, não é uma questão de policiar ninguém, as pessoas, porque eu não tenho nenhuma paciência para a coisa do politicamente correto, não é nem pelo. Eu até concordo com a maior parte das propostas, assim, digamos, iniciais do politicamente correto, mas eu não concordo com autoritarismo, nem com pregação, nem com. Né, enfim, seria completamente antitelêmico da minha parte. Se eu achasse normal você ficar policiando as pessoas e constrangendo, eu acho até uma forma de fascismo isso, você ficar constrangendo as pessoas, né? As mudanças elas vêm com a naturalidade. Então, assim, é claro que eu vou falar várias outras vezes sobre vida espiritual, ou não sei o que, do espírito, querendo dizer consciência, mas a partir de agora eu vou me observar mais, porque realmente facilita a comunicação. Eu acho Uhum, que o sentido de determinados termos serem problematizados, repensados e substituídos, eu não acho que deva ser só reparação histórica, que é uma, entendeu? Que é uma coisa que não vou nem entrar no mérito, porque não é no meu caso, não tem nenhuma reparação histórica a ser feita, né? Enfim, sou branco, não tem nada, não é nada disso. Mas em termos de facilitar a comunicação, isso. porque existe, por exemplo, hoje em dia tem gente que problematiza o termo assim, não, deixa eu esclarecer uma coisa. Aí diz, não, porque isso é uma coisa racista, porque está querendo dizer que esclarecer. Você já deve ter visto essa bobagem, porque isso pior que isso Sim, existe. E tem gente, enfim, políticos eleitos de partidos que eu voto até, e eu acho um absurdo. Enfim, primeiro de tudo, é uma grande falta do que fazer, porque eu tenho certeza, eu não preciso ser negro, nem de nenhuma etnia que não seja branca. E mesmo assim eu sou branco, aspas, né? Eu sou mais pálido e pseudo-gótico do que qualquer outra coisa, porque eu sou brasileiro, então eu não posso ser, eu não sou anglo-saxão, eu tenho noção óbvia disso. Mas eu acho que é importante que as pessoas entendam que ninguém está deixando, assim, o racismo não está sendo nem um pouquinho combatido porque tem uma pessoa preta brigando com uma outra, dizendo, não fale esclarecer, fale escurecer para mostrar que você não é, que você é é. antirracista, não sei o quê.
Ninguém está ganhando nada com isso. Isso é uma futilidade, é, uma, é um desvio do ponto completo, entendeu? Não serve, isso não serve para ninguém. É importante que a comunicação seja, a palavra seja corrigida para ajudar a comunicação. Então, é assim, que seja explicitado que a obra em negro, que o Negredo e tudo isso, que isso primeiro de tudo, que é uma coisa que eu acho que está acontecendo agora no ocultismo em geral, que as pessoas estão perdendo um pouco estão perdendo um pouco do medo bobo do lado negro da coisa, de Lúcifer e Satã e demônios. Gente, demônio e anjo é a mesma coisa. É a mesma coisa, no sentido de a mesma coisa. Porque as pessoas ficam, né? Ai, porque os anjos. Você está falando de qual? De Lúcifer? Samael? É anjo, né? Então, enfim. Não eu quero entrar muito nessa discussão, mas eu quero só reafirmar aqui que é importante a linguagem, e isso também é uma alquimia, porque no sentido de não adjetivando a alquimia, né, não tô caindo naquela pegadinha que eu próprio propus, não. Mas existe uma alquimia consciente. Por exemplo, se eu estou prestando atenção de que o termo espírito está sendo usado, está sendo sequestrado por, né, está sendo usado de uma maneira predominantemente que leva a entender uma coisa que eu não quero dizer. Então, se eu quero realmente me comunicar, eu vou pensar, bom, isso já não está comunicando o que eu quero comunicar. Então, vamos pensar uma outra maneira. Aí você fala Sim. consciência. Começa-se a praticar isso. Mas o objetivo disso não é ser self-righteous, tipo assim, olha como eu sou bom, olha como eu sou correto, olha como eu sou. Não, fuck that, né? Pelo amor de Deus. Fuck that, sabe? Sem, com areia no relógio parado, porque não dá. Né? Eu acho que o objetivo tem que ser. Então, esse papo de assim, vamos escurecer. Gente, escurecer é tornar obscuro. Acabou. Não entra nessa, porque esse tipo de coisa não vai mudar, porque nós temos. Por que eu coloco luz aqui? Porque eu estou querendo que me enxerguem. Né? Eu não vou me obscurecer, eu faço isso Sim. me esconder. Então, as pessoas estão ficando Até porque você pode ridículas, né? ofuscar também, né? A gente está. Como é que é? Você pode ofuscar com a luz. Também, pode ofuscar com a luz, também tem isso. Mas, enfim, a gente está vivendo tempos tão malucos, né, que a gente se vê na necessidade de enfatizar o óbvio e discutir o É. óbvio. Isso tudo que a gente está falando, eu não estou falando isso para você, eu sei que você tenho certeza que você está, né, perfeitamente ciente de tudo isso, mas como isso aqui é uma entrevista que, né, vai ao ar e vai estar no YouTube, eu acho que é importante observar isso, que as pessoas estão malucas e que é preciso há loucuras e loucuras. Essa é aquela coisa, a onda errada, né? Isso é típica onda errada, típica pilha errada, sabe? Você ficar, as pessoas entrarem numa onda de serem as fiscais da outra, sabe? Nada pode ser menos nova era, pós-moderno, atual, contemporâneo, do que você fiscalizar o outro. Sabe, para quê? Já está tudo gravado o tempo todo, já tem fiscal. Sabe, concentre-se em si. Você está fiscalizando o outro, você não está vivendo. Você não está sendo você está sendo algo que você não é. Ou deixando de ser o que você é. Então, a coisa da alquimia que eu disse que de fazer isso que eu estou propondo, né, por exemplo, eu acredito que seja um termo em que a alquimia se aplica, porque eu estou pegando um material que é um material abstrato, no caso, ou seja, não é alquimia no sentido per se, no sentido rigoroso, técnico da coisa. Não, eu não sou um alquimista, mas é um processo análogo à proposta da alquimia de evolução de consciência, de aprimoramento, de é, lapidação de consciência, você escolher melhor as palavras que comunicam de maneira mais exata e pá, aquilo que você não fica com dúvida, né? Porque se eu Sim. falo espírito, eu mesmo fico, e aí eu fico Sim. falando, olha, espírito, mas eu não estou falando de religião, eu não estou falando de não sei o quê. Eu fico falando, não. Eu tenho um amigo que é ateu, um dos meus melhores amigos que é ateu.
E ele passou por experiências espirituais, no sentido que ele fez um retiro de ficar sem falar durante não sei quanto tempo, 8 dias, uma coisa assim. E ele entende que isso é uma experiência espiritual, ele não acredita em Deus, ele é ateu, ele não tem religião nenhuma, ele não tem nenhuma prática de nada, mas ele tem necessidades espirituais, ele sabe que ele tem. Bom, ele é meu amigo, a gente se comunica muito bem. Então, ele sabe que ele tem necessidades espirituais. Isso não implica que ele seja crente em nada Sim, e nem que sim. siga nenhuma religião. Isso é uma necessidade inata, né, humana, e que foi sequestrada, eu digo sequestrada mesmo, pelas religiões, Sim. Que são né? instituições falidas, né? E são instituições Por isso que é o que é falidas, bem importante. exatamente. O problema não é. Aí sempre tem aquele pé no saco que fala: mas o religare, porque é importante. Eu sei, pentelho. Claro que é importante, mas não é isso. Que as religiões não estão fazendo religare nenhum, elas só pegaram o nome. Entendeu? Só pegaram o nome. É que nem Hitler fez com o socialismo, que pegou o nome Partido Social Nazista para sacanear os Uhum. socialistas. Entendeu? E tem idiotas que vão e falar, não, mas ele era de esquerda. Pff, né? Ou seja, isso é falta de conhecimento. Aí que entra a coisa da gramática, entra a coisa da história. O próprio Hitler, no livro dele, assume que ele colocou o social para sacanear os É de socialistas. propósito, é. É de propósito. Aí vem imbecis e me pegam. É que nem a coisa do Hitler vegano, que eu fico. Meu Deus, primeiro que não era. Segundo, e se fosse? Tem tanto filho da puta vegano, assim. Eu sou vegano, mas as pessoas mais filhas da puta que eu conheci na minha vida são veganas de esquerda. Não estou falando de uma estatística, não. Não estou querendo dizer que as pessoas de direita, carnívoras, são as melhores. Não, não é isso. Eu estou só dizendo que isso não é régua para medir nada, né? E essa coisa do. Isso é ser virtuoso, é pegar a virtude. Eu tenho pavor da virtude. Não é à toa que eu me descobri telemita. Eu acho que todos nós que ou somos. Aliás, eu queria te perguntar, você se considera um telemita? Talvez um telemita não alinhado. O que é um Hum. telemita não alinhado? Muito É que eu bem. não sou ligado a nenhuma organização, sou independente, é só eu e a lei mesmo. Ótimo. Isso. Primeiro que uma coisa que eu acho maravilhoso em Telema é que é assim, se você se diz telemita, ponto final. Quem é quem para dizer que você é telemita ou não é telemita, ou que você deveria, como telemita, não ser? Não, você é telemita. Ponto, você se identificou como tal. Acabou. A autoridade máxima para definir quem é telemita ou não é a própria pessoa. E acaba aí. E você não deve explicações de nada. Ah, por que você é telemita? Prove. Não, não acabou, não tem nada disso. Isso em Telema, isso me fisgou além de várias outras coisas, mas isso foi um ponto que me fisgou muito em Telemann, porque isso nos dá uma autoridade sobre nós mesmos que ninguém pode nos roubar isso. É uma comunicação. Se existir um Deus, e eu coloco se existir pelo agnóstico que sou, mas mesmo que eu fosse gnóstico, teísta, né, a comunicação é direta, não tem intermediário, entendeu? Então não pode ter um filho da puta para vir me dizer, não, mas não é assim que se é telemita. Não, 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 não. Não, eu posso divergir de você 100% sobre o que é ser telemita. Mas se você diz que você é telemita, lutemos como irmãos, se formos lutar. Ou não, ou você diz que você tem do seu jeito e eu sou do meu, e acabou o assunto. Então, assim, eu estou deixando isso bem claro, que eu vou te fazer algumas perguntas sobre essa sua relação com o Telemann, mas não é essas perguntas elas não têm nenhum caráter legitimatório, nem fiscal, em absoluto. Quem sou eu para isso, entendeu? Fuck me. Não. Ou eu ou qualquer uma pessoa. Então, isso está claro. Eu tive uma época em que eu fiquei assim, quer dizer, assim, parecido, porque eu fui instruído pelo Euclides, né, durante alguns anos. Depois eu pedi licença para ele veja bem, eu não me desliguei da ordem, eu não quis me desligar da ordem da Argentine Aston, não foi nada disso. Eu falei, Euclides, eu sinto que eu preciso fazer coisas na prática, eu preciso abrir o mato a facão, como diz o Crow e tudo. E ele imediatamente me liberou, não que eu precisasse da permissão dele, mas ele concordou que assim, ele já vinha me dizendo com a franqueza dele
que isso eu estou falando porque eu acho que é algo que serve, uma experiência que serve, pode servir para outras pessoas, é, que eu era muito excepcionalmente bom nos planos de ouros, de ouros, não, desculpa, nos planos de paus, né, fogo, no plano de água, né, copas, no plano de espadas, armas, que era uma merda nos planos, no plano de ouro, terra. Por quê? Porque eu era realmente muito bom em todos, mas eu não tinha dinheiro nenhum para porra nenhuma. E aí eu resolvi fazer, assim, não, eu vou jogar, eu vou viajar, vou para os Estados Unidos, eu vou. Sim, e vou me virar e vou fazer, porque eu senti. E ele me. Assim, mas nós continuamos em contato. Eu escrevi a biografia do Crowley, e ele participou dando uma declaração. E eu tive com ele poucos meses antes dele morrer, quando eu fui na casa dele entregar para ele uma cópia da primeira edição do livro em 2010. E eu estou contando isso tudo por quê? Onde é que eu quero chegar? É porque eu fiquei um bom tempo, depois que. Assim, quando ele morreu, eu estava precisando voltar a ter contato com o meu mestre, com o meu instrutor. E aí não tinha. E, enfim, eu fiquei um tempo que tendo que fazer isso, que é o que você faz, e eu me definia dessa forma. Eu falava, eu não me iniciei em nenhuma ordem, eu não entrei em nenhuma. Até ameacei, cheguei, mas acabou que eu não entrei em nada e ficava, né? Eu dizia, eu sou um telemita como você, eu sou um telemita independente, sem relação nenhuma com nada, eu sou telemita e ponto. Até que, só para fechar a história de como eu resolvi essa questão, e aí eu quero voltar para você para perguntar como você exerce isso dentro daquilo que você puder e quiser responder. Mas aqui minha questão mudou porque eu en- estou em contato com o meu instrutor de uma maneira muito oblíqua e esquisita. Aliás, tem que ser esquisito, porque tudo comigo é esquisito nessa porra dessa vida. Eu tive tive um período de crise iniciática muito grande, muito ligado à publicação dos comentários do livro da lei que eu traduzi. Aquilo foi foi uma ordalha, foi uma questão iniciática para mim, que autoimposta. É, e eu estava assim, eu estava realmente bem confuso, bem complicado, né? Assim, precisando de orientação de alguém, do meu instrutor. Só que ele estava morto e eu não confiava em ninguém. Até que veio uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, mas que eu chamo ele de meu irmão mais velho. Apesar de eu ser mais velho em idade que ele, sorry, começando a ficar um pouco seco aqui, aí eu começo essa coisa de tossir. O cara me procurou e no dia do aniversário do Euclides e falou que se eu topava fazer uma reunião com outros amigos e não sei o que, etc. E ali, durante a reunião, coisas aconteceram. Ele foi dizendo coisas, primeiro entre eu e essas pessoas que eram conhecidas de Euclides, e depois em privado para mim, que era uma coisa que não tinha jeito de ninguém que não fosse Euclides saber de mim, porque eram coisas que não foram escritas, foram faladas. Não tinha, assim, e eram sinais, eram questões assim, simbólicas muito fortes. E eu, com essa minha coisa de diagnóstico, eu digo também que eu não tenho crença na reencarnação. E aí, esse meu irmão mais velho, eu chamo de irmão mais velho porque ele está mais adiantado na ordem, na Santa Ordem, porque eu dei uma estagnada, retomei os estudos, estou num determinado grau, que não é da conta de ninguém, mas o fato é que ele está mais avançado do que eu. E ele falou uma coisa muito engraçada, que ele falou assim, se você não acredita em reencarnação, o problema é todo seu. A questão é essa, o cara está em contato contigo
o cara sabe o que você está fazendo e vocês estão em contato. Eu estou fazendo essa ponte aqui. E daí é com vocês e tudo. Se você reconhece, você reconhece, você reconhece o que você reconhece. Então, essa é a história de como. Eu estou até aproveitando para contar como que eu estou em contato, que já me perguntaram isso numa outra entrevista, numa outra caixinha de Instagram e tal. Então, assim, eu estou contando isso, mas eu quero voltar aqui para a questão sua. Eu não posso me comparar com a sua história, porque eu, de fato, tive um instrutor com o qual eu voltei a entrar em contato de uma maneira cósmica, transcendental, digamos assim. Mas você nunca teve o processo de, até onde eu sei pelo que você está falando, você se declara telemita por identificação. Eu queria que você falasse, se você quiser, se for da sua vontade de falar sobre isso, né? Como é que funciona isso para você? Como é que é? Ah, eu acho que é uma questão de você ler a obra do Crowley e perceber que ele conseguiu captar o Zeitgeist, o espírito da nossa época. Não é uma questão, não digo que eu sou um telemita no sentido de que eu faço Rubi Estrela todo dia, ou eu faço Ah, não o precisa ser telemita. Liber não é Não, não nada disso. precisa fazer essas coisas para ser É telemita. uma identificação com o que ele diz. Então, por exemplo, eu respeito cada pessoa como um fim em si mesma. Eu não faço isso porque o Crowley falou que todo homem e toda mulher é uma estrela. Mas eu percebo que quando ele fala isso, ele reproduz uma coisa que eu mesmo sinto. Você se identifica como telemita. Você não se... Isso é uma coisa que eu falo. As pessoas não se convertem a telema, elas se identificam Isso, a telema. Quem se isso. converte a telema está fazendo cosplay, atenção. Então é nesse sentido, é no sentido de que eu acredito que as pessoas devem fazer com as suas vidas aquilo que elas querem fazer com as suas vidas. E eu acredito nisso não porque o Crowley falou faz o que tu queres, entendeu? Mas quando eu leio faz o que tu queres, eu falo, é isso. Ou seja, quando o Crowley faz o papel de profeta dele, não é o profeta vulgar é, que vai dizer, ah, o destino vai ser esse, vai ser aquele. Ele autorizou, né, assim, oficialmente a humanidade a fazer cada um a sua própria vontade. Isso é um gesto que não só foi simbólico, mas foi baseado numa produção fenomenal de mais de uma centena de livros, né, publicados e não publicados, e uma vida dedicada a isso, né, que ele dedicou a vida a isso, para o bem ou para o mal. Então, ele realmente ele é um símbolo que você não precisa. Aliás, você nem deve imitar o Crowley, né? No próprio Magic ele fala isso, ele fala socorro, né? Quando tem gente que entra numa de querer imitar ele. Sim. Isso é a coisa mais antitelêmica que pode haver, você querer imitar alguém, querer ser alguém que não seja você. Você tem que querer ser você ao máximo, radicalmente, né? Ser radicalmente você mesmo. Então, bom, se você se identifica como telemita, isso já basta, como eu disse, né? E como todos nós sabemos. E porque Telema é isso. E isso é uma questão que eu vejo também as pessoas me perguntando, assim, que você falou, ah, não, mas eu não preciso fazer o ritual assim, essa... Realmente você não precisa. Para ser telemita, basta você reconhecer e aceitar a lei de Telema. Acabou. O que você vai fazer com isso é completamente pessoal e intransferível. Uhum. E pode ser de foro íntimo ou não. Também vai depender da questão de, assim, né? Você pode fazer disso um foro íntimo ou não também, mas é totalmente à la vontade, né? As you E, wish. e- e eu vou complementar com uma coisa. Eu acho que você pode aceitar a lei de Telemann por razões absolutamente não metafísicas. Você pode aceitar a lei de Telemann porque você acredita que vive agora no Aion de Horus e que mudou as coisas e que agora vai ser assim, ou você pode acreditar porque faz sentido para você. Sim, porque, na verdade, a lei faz o que tu queres, e aí tem aquilo, né? Eu discuto numa série de vídeos nesse canal, o Liberose.
eu não vou cometer a sandice de debater o livro da lei. Tem gente que faz isso e quem faz, faz o que tu queres, como sempre. Não cabe a mim dizer se der, assim como eu não vou questionar se queimaram a cópia, não queimaram, cada um faz o que quiser. Mas eu tenho para mim, entendeu? E isso eu aprendi com o meu mestre e eu levo muito a sério isso. Eu sou bem, eu sigo isso, que não, eu não discuto o livro da lei. Eu não debato o livro da lei. Eu não debato, esse versículo quer dizer isso, quer dizer aquilo. Eu evito ao máximo. Se eu me pego numa situação assim, eu fujo. Que eu acho que é fria. A armadilha é foco de pestilência e eu não quero, não tô nessa. Mas Liberóis, eu acho que ele foi justamente feito para ser discutido e ser implementado de alguma forma. Ele não é um livro que ele é inclusive colocado como uma espécie de blueprint da Declaração dos Direitos Humanos, né? Enfim. Hum. E no, em Liberóis está claro lá que você pode matar uma pessoa que queira te impedir de ser quem você é. E é basicamente isso. Ora, Se você, se o cara quer te matar porque você é preto, o cara quer te matar porque ou quer te bater, o cara quer te impedir de ser preto, de ser gay, de ser usar roupa azul, preta, verde, tomar banho de chapéu, cantar Carlos Gardel. Gente, se a pessoa quer se meter e te impedir, não, 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 Thiago, não vai fazer alquimia, não. Parou. Parou, não, acabou o papo de alquimia. Acabou. Não, porque acabou, porque, não, acabou, me mata, né? O que você vai fazer? Você vai ter que me matar. Você imagina, eu Você já entro. está me matando, né? Hã? Você já está me matando. Exatamente! Exatamente! Então, tem gente que entra numa, assim, porque é uma glorificação do assassinato. Não, isso é autodefesa. Isso é autodefesa. Porque se eu começo a fazer da minha vida, a dedicar a minha vida a, a ter certeza que você não vai ser capaz de fazer alquimia mais, porque eu resolvi que o Thiago Kramochauskas não vai mais fazer alquimia. Porra, você vai ter que me matar. É o único jeito, entendeu? E matar, tem várias maneiras de se matar uma pessoa. Esse matar, ele pode ser um matar civilizado, que é me botar na cadeia. Né? Assim, Quando você tira o piano de um pianista, você está matando o pianista. exatamente. Então, assim, em última instância, isso significa dar um tiro na cara da pessoa? Sim, significa. Significa. Em última instância, significa. E mesmo assim, você indo a julgamento, você vai receber uma pena menor ou não sei o quê, porque você, assim, você matou um cara que passou tantos anos batendo na sua porta, te perturbando, te perseguindo, stalkeando. Não, assim, tem contexto, né? Tem contexto. Então, a gente estava falando sobre isso. Porque, assim, eu já quero finalizar. A gente falou bastante coisa, né? Daria para falar muita coisa ainda, mas eu queria finalizar com o seguinte. Primeiro, queria te perguntar se tem alguma coisa que você gostaria de dizer enquanto um alquimista moderno do século XXI. E queria te perguntar se você tem algum projeto novo é, a caminho ou em mente. Tem sim. Acho que a mensagem que eu passo para quem quiser alquimia é o seguinte: é não abrir mão da parte do laboratório. Eu poderia aqui citar para você várias razões do porquê o laboratório é importante, mas vou dar uma pelo menos, que é o seguinte: se você não preencher o seu dia com algumas horas dedicada à, vamos chamar, iniciação, à expansão da consciência, com certeza essas horas vão ser ocupadas por outras coisas. Com certeza elas vão ser ocupadas por entretenimento, por obrigações do trabalho, por imposto de renda, por reuniões de condomínio. Você precisa separar uma parte
operativa da sua prática. Isso vale para os alquimistas, mas vale para todo mundo que tem alguma prática iniciática, porque não dá para ficar só na filosofia, não dá para ficar só na leitura de textos e interpretações. Tem que fazer alguma coisa. E acho que a alquimia ela é perita nisso daí. O, Fazer é o verbo da era que nós é, vivemos. e, Fazer. e, sim, e o interessante é que o alquimista ele de fato faz alguma coisa no sentido de que tem um produto final. Quando você trabalha na espagiria, o processo de fazer uma coisa é importante, primeiro, porque ele vai ser um espelho de como você está na prática, no sentido que eu falei lá antes, de que se você não tiver feito algumas coisas, vai dar errado mesmo, e no sentido de que a mãe natureza é uma mestra cruel, ela não vai passar a mão na sua cabeça. Se você estiver fazendo merda, vai ficar uma merda mesmo, você não vai conseguir o que você está fazendo. Então, o laboratório é bastante severo nesse sentido. E só que além de tudo isso, né, além da prática do laboratório ser uma meditação, como é que chama? Laboral, uma meditação laborativa, que nem, por exemplo, uma cerimônia do chá ou uma arquearia zen, no sentido de você estar se ocupando com alguma coisa. Além disso, a prática do laboratório vai te ensinar a ler o livro da natureza, que é o alquimista faz com a natureza o que o cabalista faz com a Torá. Ele vai além do sentido literal e consegue extrair leis universais de casos particulares. Então, você tem a leitura química, mas você consegue extrair leis espirituais, leis da consciência, a partir dessas experimentações. E no final de tudo isso, você produz tinturas, você produz óleos essenciais, você produz a pedra. De fato, a pedra filosofal ela é uma metáfora, mas ela existe também. É, a gente está falando bastante de cabala, na árvore da vida, o que existe lá em cima existe de algum jeito aqui embaixo também. Então, a pedra existe como ideia, mas ela existe como pedra também. Mas E você no ter essa pedra significa que você percorreu um caminho. Exatamente. Então, ela é E um ela tem efeitos, diploma, de certa forma. sim, mas não só isso, ela tem efeitos na realidade. Diplomas também têm efeito na realidade. Sim, é verdade, é verdade. Mas eu quero dizer é que ela não é como o diploma do, do Homem de Palha, do Mágico de Oz. Ela é um diploma Ah, não, não. Estou realmente, falando de diploma acadêmico na vida real, em sim, Malkuth. sim, exatamente. E essa metáfora é boa porque ó, quando você produz as tinturas, você tem várias razões para fazer uma tintura, né? Uma delas, por exemplo, é você fazer uma remediação astrológica. Você tem o seu mapa astral, você vê que você tem essa ou aquela dificuldade, você faz uma tintura para te ajudar naquele ponto específico. Cara, eu tô me interessando agora por alquimia, hein? Eu vou ler seus livros, eu tô começando a me Ah, interessar. compra a segunda edição que tem a parte da espagiria também, que você vai curtir. E então, quando você faz uma tintura com uma assinatura planetária específica, ela é, na prática, a mesma coisa do que uma invocação planetária de magia cerimonial. Só que é uma que você deixa ela pronta e você toma à noite antes de dormir. Então você pode usar isso para remediar, né, o seu trabalho. E olha só, essa parte material, no final, você pode usar ela para ajudar na parte espiritual. E a coisa se retroalimenta, porque quanto melhor você tiver nessa parte espiritual, nessa Claro, parte da consciência, melhor vai ser o produto final que você fizer. claro, Então vai ficando cada vez melhor. claro. E se você fizer uma tintura para cada assinatura planetária, mesmo não estou falando de alquimia vegetal mesmo. Se você fizer uma tintura vegetal, mas uma tintura canônica, né? Não essa tintura que é só misturar com álcool e deixar do lado, uma tintura alquímica mesmo. E você fizer uma tintura para cada coisa, você pode usar ela de um jeito específico, ou seja, intencionalizar ela com alguma coisa para A você outra tintura para a outra canônica que pessoa. você fala é a tintura que o próprio alquimista produz. Isso, do jeito certo. O que quer dizer isso que é você tem que usar o enxofre, o mercúrio e o sal da planta. Ou seja, não é a receita de tintura de farmácias de herbalistas. Provavelmente não. Essa aí a gente chama de tintura galena. O que o alquimista quer é a Muito tintura do importante Paracelso. diferenciar para os leigos, né? Sim, sim. E ela a principal razão é que ela é uma tintura filosófica. Ela não é só uma tintura química que uma máquina pode fazer. Tem um processo que necessita a presença e atenção da pessoa durante Uhum. a confecção da tintura. E no final, se você fizer uma tintura para cada assinatura planetária, mesmo se você não colocar nenhuma intenção, mas se você fizer e tomar ela nos dias certos, com a intenção
a mais aberta, você vai corrigindo seus corpos, de modo que quando você vai dormir, você consegue ir em lugares que você não iria sem essas cinturas. Ou seja, entra também na questão de controle da vida onírica. Exato. E isso é chave porque é através do controle da vida onírica, através do uso correto das cinturas, que você faz o que a gente chama de. Você precisa sonhar corretamente. O que quer dizer? Você sabe que se você sonhar com algumas coisas específicas, você está indo para algum lugar específico. E o objetivo do alquimista é chegar nessa escola invisível, nesse colégio noturno. Uhum. Então, toda essa parte espagírica, um dos objetivos dela também é você conseguir chegar nesse colégio noturno, porque daí você consegue começa a receber lições para o trabalho dos dois tipos, o trabalho espiritual e para o trabalho no laboratório. E aí é uma coisa que vai alimentando a outra. Isso só com as tinturas, nem falei das Antes de pedras. você me responder a última pergunta sobre trabalho futuro, projeto futuro, uma coisa que eu ia te perguntar que eu estava me esquecendo, eu queria sua opinião sincera, florais de bar. O, a homeopatia, ela nasceu da alquimia, né? Ela é uma das filhotas da alquimia, assim como a holopatia também. Aliás, O, uma melhor pergunta ainda, homeopatia, o que que você faz de homeopatia? olha, não, eu posso falar, a homeopatia não é alquimia, Não é alquimia. Ótima não é. resposta, muito Assim como bem. a alopatia também não é Ótima alquimia, resposta. entendeu? Não, você já respondeu o suficiente. Mas, então, voltando aos florais de bar, e eu não quero me deter muito, mas só porque os florais de bar eles têm uma aparente semelhança com um processo vagamente alquímico, digamos assim. Sim, sim. Então, assim, eu queria uma opinião pessoal, que, assim, sua, porque como é uma coisa, os florais em geral, mas eu falo floral de bar foi o original, né? Mas sei lá, qual a sua opinião sobre os florais de bar ou florais em geral? Posso ver, Eu perdão. acho que ele tem uma assinatura, ele carrega uma assinatura das plantas com que ele é feito, mas ele é parecido com as tinturas de galena. Ela não tem, por exemplo, o sal da planta. E é o sal que faz aquela essência corporificar no em Malkuth, no nosso mundo. Agora, eu vou te falar, sem sacanagem, depois pode procurar no Google, eu provo, eu tenho prova que eu guardei. Na época eu cheguei a fazer um certo escândalo, mas não deram muita atenção. Já teve malandro vendendo floral golfinho. O que é isso? Boa pergunta. Floral golfinho, que pega a onda cósmica do golfinho, de não sei o quê. Nossa, Eu juro, eu já frequentei muita feira esotérica, não só, sobretudo profissionalmente, né? Sempre profissionalmente. E eu já vi de cada coisa assim. Eu já vi sendo anunciado floral golfinho. E teve outro nossa. malandro, que também não vou falar nome, porque eu não estou afim de é, arrumar processo de graça, apesar de que eu poderia provar. Mas, cara, já teve malandro vendendo floral do tarô. E eu cheguei assim, a dar uma questionada, né? E obviamente não foi respondido. Porque eu ficava pensando assim, como é que faz? Bota assim, a carta do tarô, bota É, no álcool, né? Assim, que tipo de álcool coloca? É de cereais? Tipo, tem que ser alguma impressão específica? Porque assim, gente, floral do tarô, floral golfinho, né? Isso aí me parece que é sei lá, a maior piada, a maior degradação possível da alquimia, do que seria sim. alquimia. Os Eu alquimistas têm queria... um nome para isso. Qual é? São os sopradores. Opa, me fala sobre isso. Soprador é aquele pessoal que fazia. Cara, eu ia. É engraçado que eu pulei a parte dos sopradores no seu livro. É isso mesmo, é Eu o pessoal pulei, que porque estava meio sopra na para fazer pressa. os frascos. Me fala, 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 fala. É o pessoal que faz os frascos, né? Com a vidraria sopra para fazer o frasco, mas na palavra dele só sai ar. Não tem significado aquilo que ele fala. Por isso que é soprador. Então é um fenômeno antigo, isso não é de hoje, né? Sim, sim. Nossa, tem vários casos. Inclusive o. Como é que chamava o amiguinho do John Dee? Edward Kelly. O Eric Kelly, sim. Ele foi preso duas vezes por falcatrua com alquimia. Que coisa. Inclusive morreu fugindo da prisão. Porque ele. O que acontecia antigamente? Isso aconteceu bastante depois que abriu a porteira da Renascença. O pessoal falava assim: olha, eu sei fazer ouro. Você quer que eu faça ouro para você? Sim. Então eu preciso disso, 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 meu O orçamento é cara tal. nasce a cada minuto, né? Aí o cara bancava ele por meses, ele não fazia ouro e
sumia. Ou dava uma desculpa para conseguir mais alguns meses, né? O Edward Kelly é um exemplo, mas isso foi bem grande. Foi por isso que a alquimia foi proibida por um tempo. Porque é para combater essa galera. Para combater o pessoal que usava como charlatanismo mesmo. O Manifesto Rosa Cruz, o segundo, se eu não me engano, fala desse pessoal. É interessante porque você vê os primeiros falando bem da alquimia, acho que o segundo fala mal, mas é por causa disso, porque é usado para enganar as pessoas mesmo. Uhum. Bom, projetos futuros. Então, agora eu estou trabalhando num projeto de tradução dos cursos do Jean Debois, que é o cara que sintetizou a alquimia francesa, já tem todo o curso de alquimia vegetal traduzido, o curso de cabala traduzido, foi um outro cara que traduziu, e eu estou trabalhando agora no curso de alquimia mineral, que é assim mais perigosa, mais cara do que a alquimia vegetal, mas que tem resultados mais poderosos também. Então, é uma troca equivalente. E esses cursos são abertos, são gratuitos. Quem quiser fazer os primeiros já tá, é só entrar no meu Instagram e ir lá acessar. E isso aí deve demorar mais uns 2 anos para ficar tudo pronto. Mas quem quiser entrar no mundo da alquimia prática mesmo, o que eu recomendo é o meu primeiro o livro do Princípio Alquímica, nessa edição maiorzinha da Diamond Editora, e o curso da Diamond também, que eu gravei alguns vídeos sobre o conteúdo do livro. Tem gente que gosta mais do audiovisual e tal. Se você é uma pessoa mais de leitura, compra o livro. Se você quer alguém que te ensine assim com mais exemplos, mais metáforas, mais falação mesmo, aí compra o E tem curso o em seu vídeo também. terceiro livro, ou o segundo e meio, que é o Ah, é. O Psicotropicon, esse daqui. Psicopom. Tem também algumas traduções, né? Eu traduzi o Atalanta Fugens. Uhum. O Atalanta Fugens eu acho que você vai gostar, Johan, por quê? Eu descobri que o Atalanta Fugens ele tá na lista de leitura obrigatória da AA. Sabe aquela listona que tem Claro, Bhagavad claro, claro. Não, tá Gita sim, é verdade, e tá. Xing? Só que o que tem lá é um livro que chama Scrutinium Químico, que é uma versão reduzida, uma versão parcial do Atalanta Fugens que o Crowley teve acesso, que é o Ah, que ele então tinha na época já, dele. já sei que eu vou na minha próxima encomenda, a Diamond vai incluir esse daí e os dois livros estão pela Diamond também, né? Então, também estou pela Diamond. E tem também algumas outras traduções, para quem quer a parte mais laborativa, tem o Aura Catena Meri, que é um livro bem importante também para quem quer mexer na parte laboratorial. E só para finalizar, essa versão parcial do Atalanta Fugens bastou para o Crowley fazer toda a teoria dele de alquimia sexual, que é um outro Ah, mundo, que aí, inclusive tem um texto que vai lá no livro de Toth, que está não, para sair pela já estou mais Palimpsesta. do que convencido que preciso ler esse livro. Esse aqui é muito bom. Ele é bem alegórico, assim, tem bastante mitologia. É um cara que. E você, como artista, vai amar, porque, assim, ele é uma obra de arte conceitual. Ele é dividido em 52 lâminas, que são, geralmente, se você vê um documentário de alquimia, você vai se deparar com alguma dessas imagens dele. Claro, claro. São muito famosas. Só que cada emblema tem também uma música, que é uma fuga, por isso que é Atalanta, a fuga de Atalanta, e um texto filosófico, e as três coisas conversam. É uma fuga, para Então, quem não sabe, é um estilo musical. Assim como tem isso. É estágio, que que tem é várias texto vozes, uma vai atrás da fúnebre. outra. A fuga, ela é aquilo que a gente já pode imaginar, Sim. né? São aquelas Então, é partes uma miudinhas experiência da ópera audiovisual, do. assim, da Renascença. Oi? É uma experiência audiovisual da Renascença, porque você tem emblemas, poesia, música e texto filosófico, todos com o objetivo de te sintonizar com alguma coisa. Maravilha. Aí, pessoal, isso então foi uma entrevista com um alquimista real do século XXI, um alquimista contemporâneo brasileiro, Tiago Tamochauskas. Tiago, muitíssimo obrigado por essa entrevista. Aprendi bastante coisa, tirei dúvidas, me diverti e acho que haverá oportunidades no futuro, quando você estiver lançando outras coisas, para a gente fazer outras entrevistas. Muito Ah, legal. legal, agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar aqui com você, admiro muito o seu trabalho. Obrigado. Um grande abraço. Faz o que tu queres, atitude da lei. Amor é a lei, amor sob vontade. 93.